Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o jornalista Luiz Vilar. Vilar, a base do que a gente está discutindo, a gente falando da educação, e eu acho que é um momento de grande contestação nesse momento, ela é fundada na Constituição. Nós temos em 88 um movimento que talvez, eu vou até perguntar, se esse movimento de 88 era de esquerda, é uma pergunta. E esse segundo, ele crava, os constitucionalistas, eles cravam, a saúde, a educação são universais. Eles foram irresponsáveis? Olha, enquanto sentimento, eu acho que não. Né? Se queria fazer um Brasil melhor, evidentemente é preciso que a gente entenda as coisas na perspectiva histórica para não cair na perspectiva histérica, né? Que é o que diz o Roberto Campos, e eu gosto muito dessa frase. Mas nós não temos uma Constituição que foi fundada por ideais de direita. Nós temos uma Constituição que ela é fundada por uma gama de ideologias e que a esquerda mais radical ficou de fora. É bom lembrar que o PT rejeitou a Constituição, por exemplo. Né? O PT não votou pela Constituição. Nessa tentativa de uma Constituição de um país que se reabria, né? Que se redemocratizava e tal, você tem a tentativa de uma Constituição abraçar tudo. Para você ver, tem outros absurdos na Constituição. A Constituição nossa define o que é família. Né? A Constituição tem um artigo lá que diz o que é família. Não que eu seja contra definir o que é família, eu só acho que não é papel da Constituição. É essa a questão. Então, a Constituição nossa, ela não diz que a garantia de direito a um sistema de saúde é universal. Ela diz coisa pior, ela diz a saúde é universal. Ou seja, a Constituição nossa tem coisas como, tipo, onde deve ficar a escola em município X. Pois é. Então, ela nem me dá o direito de ficar doente, né? Então, assim, no Brasil, por exemplo, a gente não tem a possibilidade de discutir o homeschooling. Né? Que a Constituição me nega, tem uma PEC, aí teve uma decisão do STF que, né, tem PEC, tem, enfim, para tentar discutir isso nesse princípio. Então a nossa Constituição é uma Constituição pesada. Você chega a democracias ocidentais liberais, de valores democráticos sólidos, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, você vai pegar uma Constituição bem mais enxuta. Bem mais enxuta, porque o papel da Constituição ela é dar norte, ela é dar diretrizes, ela é para que depois comece a surgir códigos que se amparem nela. Nisso eu costumo dizer que a nossa Constituição é uma carta ao Papai Noel, né? Onde se pede de tudo, mas não tem o Papai Noel para dar tudo. No caso, o Papai Noel é o Estado, né? Então, assim, eu não tenho aquela visão, como é que se diz? 80 nem 8, né? Porque você também não é um robesiano que baixa segurança pública e não. Se vira. Eu acho que você tem que trabalhar com realidades, né, locais. Por exemplo, não dá para amanhã, é um processo gradualista, não dá para amanhã dizer assim, na minha visão, vamos acabar com o Estado. Vamos acabar com o Estado? Claro que não. Dá para a gente ir reduzindo. Por exemplo, eu acho muito perigoso... Mas reduzindo até onde? Aí a gente vai trabalhando essas experiências. Eu acho muito perigoso hoje, por exemplo, você discutir privatização do sistema carcerário. Mas eu acho essencial você discutir privatização da Petrobras e de outras empresas. Mas não há um risco quando se pensa em interesses internacionais nesse momento? Quais? Você vai ver o último leilão do pré-sal, que é a Marilena Chauí, naquela loucura e desvaneio dele. Eu acho que o caso da Marilena Chauí hoje é de psiquiatria. Você vai ter o caso da Marilena Chauí, que diz que as irmãs petrolíferas estavam atrás do petróleo brasileiro e tal. Foi feito o leilão lá atrás, não apareceu uma. Não, mas a OPEX do México acabou de ganhar? Sim, mas lá atrás não apareceu nenhuma, certo? Então, assim, esses interesses internacionais, eu acho muito mais um discurso nacionalista do que necessariamente um perigo real estratégico. O que acontece com as empresas estatais é o seguinte, se elas dão lucro, o lucro é do governo. Agora, se elas dão prejuízo, o prejuízo é nosso, sabe? Então, se você tem um ambiente de livre mercado para a gasolina, nós não teríamos o absurdo que é de países que são abastecidos pela Petrobras terem uma gasolina barata e o Brasil a gasolina ser o olho da cara. Nós não teríamos esse problema porque nós teríamos um livre mercado. Então, é preciso que a gente tire das costas do contribuinte esses elefantes. Agora, isso vai ser feito de forma mágica? Não, isso tem que ser de maneira gradual, pensada, passo a passo, de forma a garantir, evidentemente, sustentabilidade. Porque existem serviços onde a discussão ela é maior. Por exemplo, você chega no abastecimento de água.
né? É preciso que eu tenha uma legislação segura para poder fazer essa questão, porque senão acontece como aconteceu em Arapiraca, com aquela adutora por meio de PPP, e ainda hoje tem gente reclamando de falta d'água lá. Então você precisa sim ter uma legislação para você promover alguns determinados serviços. Eu não sou o cara que pensa que o Estado tem que deixar de existir. Eu sou o cara que pensa que o Estado ele tem que ter um papel mínimo, que é o papel de prestar serviços de qualidade à população, justamente para atender aqueles mais necessitados. Mas eu volto até o que tinha colocado no primeiro bloco. Muitas vezes, quando esquerda e direita teorizam, elas não esquecem um fator puramente humano. Exemplo, você tem o campo da direita com um sistema muito bem estudado de aplicação, como nos Estados Unidos acontece, em outros lugares acontecem, guardadas as devidas proporções, mas você também tem uma base de esquerda. O que eu acredito que nunca se leva em conta é o fator humano de conveniência, de sentido de corrupção, do sentido de compadrio. Sim, se você for ler, o telespectador, obviamente você me acompanha e lê, mas se o telespectador for ler os meus textos e tal, ele vai ver que essa questão da complexidade humana é até uma expressão que eu uso muito. Existe um elemento chamado complexidade humana, que é próprio do conservadorismo filosófico. Autores como Roger Scruton, Theodore Dalrymple, Russell Kirk e outros que são autores que eu sigo. Ora, essa complexidade humana, evidentemente, mostra, né, ao longo da história, que dentro do ser humano reside a força de erguer coisas maravilhosas e de destruir também. Né? Todo regime de razão articulada, o que é que a gente chama de razão articulada entre nós do conservadorismo filosófico, é aquele regime de gabinete. Os caras que sentaram, que acharam que tiveram uma ideia pronta, perfeita, que agora é só aplicar essa ideia à sociedade. Isso existe na direita e isso existe na esquerda. Tanto que existe um autor maravilhoso brasileiro chamado Francisco Rasso, que ele tem um livro chamado A Imaginação Totalitária, que ele mostra essa imaginação totalitária presente nos dois pontos. Né? Por exemplo, se eu pegar projetos de lei aqui no Brasil, lá no Espírito Santo, o cara quer proibir da gente levar o saleiro para a mesa, pensando na nossa saúde. Quer dizer, é um absurdo. É o Estado interferindo em tudo. Né? Agora está tramitando um no Congresso, que é o cara querendo proibir sites pornográficos no Brasil. Eu queria deixar um adendo, que a gente fala em Estado, mas nós moramos em boa parte de Maceió, por exemplo, em condomínios, em que também se tenta regulamentar tudo no condomínio. Sim, que é um absurdo. Quem entra no elevador, quem abre a porta, que é um absurdo. Tipo, é um absurdo. Por isso que eu falei do fator humano. A gente às vezes fala do Estado, achando que é o político, que é o governador, que é o prefeito, que é o vereador, que é o secretário de Estado, mas muitas vezes nós o Estado... somos paternalistas. Nós buscamos isso. Eu cito um exemplo, por exemplo, tem um exemplo claro que nós do conservadorismo filosófico, que fique claro, pensamos muito, é o seguinte: a sociedade, ela passa hoje, o Ocidente, de certa forma, por 3 grandes crises. Aqui no Brasil, nós chegamos atrasados nisso, porque parece que agora que a gente está vendo a Guerra Fria, né? Mas você passa Descobrimos tarde, né? Você passa só com 60 anos depois. Você passa por 3 grandes desafios. Você tem uma guerra política, você tem uma guerra moral e você tem uma guerra econômica. Né? Uma crise, melhor, para substituir a palavra guerra. Né? E não dá para dissociar. O indivíduo, ele está no campo moral. A gente precisa trabalhar essa mentalidade. E essa mentalidade, ela não é trabalhada pelo Estado. Ela é trabalhada aqui, como nós estamos fazendo. Discutindo com o cidadão, mostrando ao cidadão, para que ele responda a determinados incentivos, como diria o Mises, que ficam claros a partir do momento que as ideias iluminam a escuridão. Né? Quando você chega para o cidadão e diz, olha, cara, sem o Estado você pode ser melhor. A primeira reação dele vai ser assim, mas como? Né? A escola do meu filho, o Bolsa Família que eu recebo, não sei o quê, isso, aquilo outro. Não, mas veja bem, num processo gradual, o teu filho pode ter uma educação de melhor qualidade se o Estado gradualmente investir mais em voucher. Entendeu? Se houver um livre mercado, como há, de certa forma, meio que... por baixo dos panos em alguns lugares, você consegue ter aí laboratórios de exame que faz exame que em um canto é R$200, no outro é 20. Entendeu? Então você tem alguns processos aí que são gradativos. Agora, tudo isso precisa ser mostrado
a partir do momento em que as ideias fiquem claras para esse cidadão. Porque o que acontece é o seguinte, uma das bases do discurso da esquerda é que um problema do mundo é a desigualdade social. Digo, olha, o problema do mundo não é a desigualdade social. Porque a desigualdade social, ela cria distâncias. O problema do mundo é a pobreza. Porque necessariamente combater a pobreza não é combater a desigualdade. Combater a pobreza é fazer com que essa classe mais baixa tenha acesso a bens de consumo. Se você for olhar um país, por exemplo, como os Estados Unidos, não hoje, porque a coisa mais há algum tempo atrás, você vai pegar a classe mais baixa daquele país, né, que seria correspondente à nossa classe pobre, não estou aqui falando de miseráveis, mas que essa gente tem acesso a bens de consumo que aqui nós não temos. Aqui nós não temos. Então, ao longo do tempo, as democracias liberais não reduziram, de certa forma, a desigualdade. Mas o que é que aconteceu? Eles possibilitaram que essas classes mais baixas tivessem acesso a bens de consumo e comodidade, que é o que interessa. Isso de forma geral? Não, de forma geral, claro que não. Você vai ter a gente tem muita miserabilidade. Você vai ter no Brasil uma falta de acesso à comida na década de 80, 90. Sim, infelizmente. Claro. Eu não digo aqui que tudo que foi feito no Brasil na última década, no governo do PT, foi errado, não foi. O Bolsa Família, para mim, é uma ideia acertadíssima. Mas o Bolsa Família, eu costumo brincar que já existiu o Bolsa Família. Ele é uma concentração. Sim, né? Eu falo nesse sentido, mas eu falo acertadíssima nesse sentido, no sentido de você criar o cadastro único e você conseguir reduzir até mesmo essas... Porque imagine antes, esses cadastros separados, você tem outra estrutura. Sim, uma estrutura maluca, você descomplica e facilita. Se você leva em conta que essa centralização foi uma ideia da esquerda, se você coloca o Lula como de esquerda, que... Sim, é de esquerda. Né? O Lula como de esquerda, como concentrador no Bolsa Família, ao fazer o cadastro único, ele resolveu um grande problema para a direita. Não, mas assim, a ideia quando é boa e funciona, para mim não importa de onde ela vem, ela funciona. Por exemplo, uma coisa que eu tenho um ódio imenso às ideias do Antônio Palocci. Não é o homem, é as ideias dele. Né? Eu vi o Antônio Palocci falar, me dava náusea. Mas eu não nego que ele foi de fundamental importância no primeiro mandato do governo Lula para manter a matriz econômica ortodoxa. Inclusive naquela briga ali com os ministros, ele bancando a ideia do Meirelles na época e tal, para manter essa matriz ortodoxa. Isso foi muito bom para o Brasil naquele momento, porque você consolidou uma estabilidade econômica que já tinha sido conquistada, de certa maneira, com os governos passados do Fernando Henrique, que é um governo social-democrata, não é um governo de direita, diga-se de passagem. Mas também não é de esquerda. É social-democrata, é do centro para a esquerda, não é do centro para a direita. É uma social-democracia, o PSDB. Então, quando você tem... que discorde. Não, você tem algumas figuras dentro do PSDB que dão uma guinada para a direita, mas se você for pegar a essência da social-democracia, é uma linha de pensamento francesa. No Brasil. No Brasil. Florestan Fernandes é a linha de pensamento do PSDB. Florestan Fernandes foi um pensador de direita. Se você for pegar a ampliação do Estado durante o regime do PSDB, durante o governo do PSDB, é uma ampliação do Estado significativa. O aumento do gasto público durante o governo Fernando Henrique é muito grande, mas muito grande mesmo. Mas ele não é não foi um crescimento inevitável? Não. Porque naquele momento, se você for pegar, por exemplo, o consenso de Washington, né, quando o Brasil foi bater na porta do FMI, porque estava quebrado e precisava bater, isso precisa ficar esclarecido para a população, né, precisava ter um reordenamento ali, você tem uma série de medidas que são apontadas, elas não são impostas. Entre essas medidas, o enxugamento da máquina, tem uma série de medidas, não dá para a gente entrar em detalhes aqui. O Fernando Henrique adota aquelas que lhe são convenientes, para garantir o que é bom, para garantir, mas não vai além. Não vai além. Você não teve todas as privatizações que poderia ter tido. Você teve uma ampliação muito forte de gastos públicos. Você teve um aparelhamento de alguns órgãos estatais, que é o que a direita combate. Então, algumas questões não foram tidas como... Eu acho que recentemente, né, tivemos outros, evidentemente, mas nas últimas 2 décadas, eu acho que o primeiro governo que se alinha à direita na América Latina, de certa forma, é o Macri.
lá na Argentina. Eu não quero dizer com isso que não vai lá bem, de uma certa mas maneira. também o cara pegou uma Argentina destruída. Eu estive na Argentina, acho que há 2 anos, era um negócio impressionante. Você andava na Argentina, parecia que você estava no Brasil da década de 80, com o kirchnerismo, né, kitchen e tal. Então, assim, mas você já teve algumas medidas que sanam economicamente. O problema é que nada resolve por acaso. Eu não quero dizer com isso que os governos de direita obrigatoriamente são governos bons. Como você falou, existe o elemento da complexidade humana aí embutido, né? Então, assim, você teve muito forte no Brasil esse pensamento de patronato, que o Raimundo Faro coloca muito bem, que vem desde Getúlio. Né? Você vê isso desde a República. Aliás, se brincar, desde a fundação da República. Desde o corte da primeira. Desde a fundação da República. Você tem esse crescimento do Estado. A ditadura militar, né, o regime militar, que todo mundo coloca como sendo a extrema-direita brasileira, foi desenvolvimentista. E o desenvolvimentismo é uma das bases de Keynes, que é o economista preferido da esquerda, né? Não, bota o Estado para gastar porque vai gerando emprego. Tanto que perguntam para Keynes, sim, mas quando acabar essa folia? Não, aí vai ser no futuro a gente vai estar tudo morto. Né? Então... A gente vai para um breve intervalo, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista.